Olá, eu sou o professor Nil Franco, do Departamento de Teorias Linguísticas e Literárias da Universidade Estadual de Maringá, atualmente coordenador adjunto do Programa de Pós-Graduação em Letras. Estamos aqui para mais um episódio do Podplay e a nossa convidada hoje é a professora Maraísa Dayana da Silva, professora do Departamento de Língua Portuguesa da Universidade Estadual de Maringá. Maraísa, bem-vindo a esse bate-papo. Eu gostaria que você, todos nós gostaríamos que você contasse um pouco da sua formação até você chegar ao processo de doutoramento. Olá, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho dessa pesquisa tão valiosa, para mim, que pode também contribuir, e esperamos que contribua para a sociedade, para a comunidade acadêmica também. A minha formação, eu retorno hoje a casa para dar essa entrevista, mas a minha formação é dentro da Universidade Estadual de Maringá, na UEM, então eu sou formada em Letras Português e Francês, passei por algumas iniciações científicas ainda na graduação, posteriormente ingressei no programa de pós-graduação em Letras da UEM, fazendo meu mestrado em 2017, se não me falha a memória. Em 2019 eu entrei no doutorado e sempre pensando na grande área linguística, e na linha de pesquisa dos estudos do texto e do discurso. Então, eu trabalho com uma perspectiva Foucaultiana, com os estudos discursivos Foucaultianos e com imagens estáticas em movimento, seguindo, então, os caminhos da minha queridíssima orientadora Ismara Tasso, a quem devo muito, da minha formação. E hoje retorno a casa como professora colaboradora, com muito orgulho, muito entusiasmo, É muito bom. Então, é mais ou menos essa a minha formação. Tá certo, Maraísa. Bem, você defendeu sua tese em 2023 na área de estudos linguísticos e na linha específica dos estudos do texto e do discurso. Uma tese que recebeu como título, Desastre ou Tragédia? Estratégias de saber poder na produção discursiva do luto por corpos que não importam em Brumadinho. A gente gostaria que você contasse um pouco, que você nos explicasse como é que você chegou a esse tema. Esse tema, eu acho que ele que me escolheu, Eu sei que essa frase é um pouco clichê, todos falam, mas vejam, eu venho de um trabalho do mestrado, em que a minha preocupação era entender algumas práticas discursivas, como os sujeitos invasores eram subjetivados dentro de uma comunidade que se chamava Copacabana Palace. Ali nós procuramos entender essas subjetivações e essas objetivações, e vejam como como são as coisas. Essa comunidade, uma semana antes de entregar a minha dissertação para a banca, os prédios os quais eles ocuparam foram implodidos. Então, em meio à finalização, eu estava finalizando algumas revisões de ABNT, revisões ortográficas, enfim, com a dissertação pronta, me surge um ponto de interrogação na minha cabeça, porque é óbvio, eu queria dar continuidade àquele trabalho em um doutorado. Afinal de contas, havia muitas coisas a serem discutidas. No mestrado, eu consegui ter um amadurecimento teórico, tanto da parte discursiva, quanto do trabalho com a materialidade imagética, mas havia muita coisa, muitas práticas ali para ser repensadas, como aquela biopolítica estava funcionando, como as relações funcionavam dentro daquela comunidade. E uma semana antes de entregar a minha dissertação, os meus sujeitos de pesquisa simplesmente sumiram. Eles foram dispersos com essa implosão. Muito bem, iniciei meu doutorado, mesmo assim. Na verdade, quando eu defendi o mestrado, eu já já tinha sido selecionada no doutorado. Iniciei o doutorado e fui em busca desses sujeitos para dar continuidade a essa pesquisa, a qual, para mim era muito cara, e eu queria entender aqueles sujeitos, como eles estavam lidando com essa perda, porque não deixava de ser uma perda. Perderam suas casas, perderam seus sonhos,
Como eu mostro na dissertação, eles haviam esperanças, objetivos dentro daquele local, né? E promessas, muitas promessas que fizeram com que esses sonhos fossem construídos dentro daquele local. Mas, diante de muitas buscas, pesquisas, eu não encontrei nenhum desses sujeitos, dessas pessoas que poderiam, talvez, né, que eu poderia trabalhar com uma entrevista, pensando em um doutorado, enfim. Não consegui encontrá-los, eles foram realmente dispersos, e nós encontrávamos na mídia apenas manifestações midiáticas, vou chamar assim, manifestações midiáticas muito bonitas, né? De que haviam resolvido o problema social que estava ali imposto. Qual era o problema social? Aquelas pessoas, né? Aqueles sujeitos ocupantes ou invasores, como eu defendo na minha dissertação. E aí nós entraríamos em uma discussão um pouco mais longa, então eu convido vocês a revisitarem esse trabalho para entender o porquê que eu insisto, teoricamente, no termo invasor, ok? Porém, o que isso tem a ver, né, com o Brumadinho? Em meio a essa busca, voltando para a pergunta, em meio a essa busca, acontece algo muito impactante no Brasil, que foi o rompimento da B1 em Brumadinho, em que nós vemos um mar de lamas levarem casas, sonhos, famílias, o trabalho, os objetivos e assim por diante, no mesmo momento em que eu procurava essas pessoas, justamente para pensar essa perda. Foi daí que surge, então, esse tema. Bem, você já adiantou um pouco, claro, né, do que episódio é esse, que é um episódio que marcou muito a nossa história recente, assim como tantos outros na história recente, do que se pode ser chamado de desastre ou tragédia, né? Certamente você vai falar um pouco, até pela escolha, né, de um desses dois termos, né, na condução da sua pesquisa. Mas você poderia lembrar um pouco mais o que foi o episódio de Brumadinho para os nossos ouvintes? E como que isso tudo, né, esse episódio impactou na vida dessas pessoas? Claro, com certeza. Vejam, em janeiro de 2019, mais precisamente no dia 25 de janeiro de 2019, né, houve o rompimento da barragem 1, que nós conhecemos como B1, no córrego do Feijão. Essa barragem pertencia à empresa Vale S.A., uma das maiores, né, do mundo, uma das maiores mineradoras do mundo, na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Com o rompimento da B1, né, nós vemos, como eu já adiantei, um mar de lamas levando uma cidade inteira. Essa barragem estourou exatamente ao 12h28. E eu sei exatamente o horário porque era exatamente no horário do almoço dos seus funcionários. E nós havíamos, dentro do refeitório, mais de 314 funcionários naquele momento. E essa lama atingiu completamente aquele espaço, além da administração, e mais 17 cidades em torno do rio Paraopeba, né, que estava a mais ou menos a 1 quilômetro, do rio. Então, vejam, não foi apenas a área administrativa, não foi apenas o refeitório, mas esse mar de lama leva junto consigo uma cidade inteira, traz, né, para a sociedade impactos psíquicos, e nós temos impactos ambientais e assim por diante. Foi uma tragédia que impactou, e a mídia falou muito, né, tanto nacional quanto internacionalmente. Ok, tá certo. Bem, sabendo do tema da sua pesquisa, né, tendo, né, um título até instigante em relação à própria pergunta, né, desastre ou tragédia, muitas vezes se usa, né, ou se usa essas palavras como sinônimas, né, mas entendo que você de alguma forma vai nos responder a essa questão. Mas antes, né, o que a gente pergunta é qual foi o principal objetivo dessa sua pesquisa, ao se voltar-se para esse episódio, né, de Brumadinho? O meu objetivo foi entender
como essas pessoas, diante de uma tragédia como aquela, né, conseguiu passar pelo processo de luto, visto que eu não havia um luto privado, né? Eu tive um luto coletivo quando nós olhamos para Brumadinho. Então, a intenção era compreender. Posteriormente, nós ajustamos esse objetivo, porque, óbvio, a pesquisa ela vai evoluindo e você vai vendo outros caminhos, mas o objetivo foi entender como essas pessoas agiram diante daquela perda, como houve a normalização dentro daquela comunidade, como as práticas discursivas foram, né, movimentadas, estrategicamente orquestradas para que aquela população conseguisse entrar na normalidade de uma comunidade novamente. Isso depois, posteriormente, entendendo exatamente essa transposição dos enunciados desastre para tragédia. Tá certo. Bem, como você mesma disse, muito se falou sobre a tragédia, e não podia ser de outra maneira, sobretudo a mídia jornalística nacional e internacional. Mas vem a pergunta aqui, uma curiosidade nossa, como é que você compôs esse corpus? Como é que você fez a escolha, a seleção de um corpus para a pesquisa? Como é que se deu isso? Uhum. Então, como eu já salientei no início, durante o meu mestrado, eu tive esse amadurecimento teórico sobre uma materialidade imagética, né? Então, eu trabalhei com um documentário e com imagens estáticas. No doutorado, eu fiz a mesma seleção. Fui para um documentário. Esse documentário ele foi publicado no site do Jornal do Estado de Minas. E por que eu escolhi esse documentário, né? Esse documentário ele foi escolhido olhando para como que aquelas entrevistas foram feitas. Então, vejam, eu tenho um documentário em que não há perguntas e respostas e não há tanto direcionamento. Os sujeitos, eles falavam de suas experiências diante da perda. Então, o primeiro olhar foi, eu estou tendo um direcionamento muito explícito, porque nós sabemos que de uma forma ou de outra há um direcionamento, né? Então, eu tenho um direcionamento política mesmo, né? Eu tenho um direcionamento político nessas entrevistas, nesse documentário, ou não? Foram poucos os documentários que eu achei quando nós olhamos para um acontecimento desse tamanho, né? E esse foi o único que eu encontrei em que não havia esse direcionamento político tão explícito assim. Então, ali eu consegui olhar para as pessoas e para suas perdas. Elas falavam sobre essas perdas, elas narravam aquele acontecimento de uma forma muito natural. Era o que eu precisava para analisar os enunciados. Afinal de contas, nós não podemos esquecer, né, que o trabalho teórico parte dos estudos discursivos Foucaultianos. Então, eu precisava de uma materialidade em que os enunciados poderiam ser analisados. Então, eu parti deste documentário publicado no Jornal do Estado de Minas, e parti também de algumas imagens iconográficas que foram publicadas pelo jornal El País. Por que essas fotografias me chamaram a atenção? Porque elas foram registradas exatamente 2 dias depois daquele episódio. Então, elas foram muito naturais e me mostravam aquele ambiente 2 dias após o rompimento, né? Elas criam, de uma certa forma, uma memória. E não deixa escapar alguns detalhes que, posteriormente, né, devido, enfim, ao tempo e outros fenômenos, né, poderiam nos escapar aos olhos. Tá. Eu fico pensando aqui, como é que deve ter sido para você pode nos responder, né? Porque você que logicamente se colocou num papel de uma pesquisadora, né? E que a partir de uma fundamentação teórica, metodológica e também analítica, se coloca de alguma maneira, né? E talvez até de uma maneira certamente, vamos assim dizer, com certa frieza, porque você tem que lidar com os dados gerados para a sua pesquisa, para você alcançar os seus objetivos. Mas imagino que não deve ter sido fácil para você
no dia a dia, ter que lidar com o material produzido pela mídia, reportando toda essa tragédia. Tem alguma coisa aí do lado pessoal, emocional, que mexeu com você ao lidar especificamente com esse episódio? Principalmente com o luto. Sim, teve. Primeiro que nós não podemos negar, né, que eu iniciei as pesquisas antes da pandemia, mas ela se desenvolveu durante a pandemia. Então, vejam, eu estava escrevendo sobre o luto durante a pandemia, em que, né, foi outro acontecimento em que nós perdemos pessoas muito próximas, todos nós sofremos, né? Então, já foi difícil devido a isso, né? Psicologicamente, eu tive que trabalhar muito comigo mesma para conseguir separar, né, o trabalho acadêmico, científico, do emocional. Mas eu percebi que esse tema, ele mexeu demais comigo porque eu perdi o meu pai. E esse episódio, ele veio à tona diversas vezes quando eu fazia as análises dessas práticas discursivas, dessas práticas regulamentadoras, né? Quando eu fazia as análises dessas práticas regulamentadoras, né? Então, é difícil até de falar, né? Para não posso me emocionar aqui. Nós temos uma entrevista para finalizar. Mas foi, sim, um processo muito difícil, de muito trabalho comigo mesma, para separar esse lado pessoal da pesquisa. E também porque eu sou uma pessoa que me mexe demais comigo esse tipo de acontecimento, né? Então, ver aqueles relatos, ver aquelas casas, as que ficaram em pé, né, sujas de lama, sonhos perdidos. Daí você olha para você mesmo e fala, meu Deus, o que eu posso fazer por essas pessoas? E eu acredito que a minha tese, como eu finalizei, o trabalho que eu fiz, pelo menos um pouquinho pode ter contribuído para dar voz a esses enlutados que, a um primeiro momento, eu entendo que a ideia seria: aconteceu, é uma tragédia, não temos mais o que fazer, vamos seguir normalmente as nossas vidas. Tudo bem, obrigado, Maraísa. Eu sei que pode ter sido uma pergunta que realmente possa mexer muito com as nossas questões, né, assim, pessoais, emocionais, e como você bem lembrou até, a sua pesquisa, em parte, ela foi feita num período pandêmico, né, ou seja, vivíamos, de certa maneira, uma outra tragédia no nosso país, né? Mas até por falar, né, nesses termos, no uso desses termos, uma pergunta que você já lança no próprio título, como é que você faz a distinção entre tragédia e desastre? A princípio, né, como nós falamos um pouco agora, né, elas parecem sinônimas, né? Se você jogar no dicionário, se você jogar no Google, certamente vai mostrar ali numa lista de sinônimos, uma vai estar ali junto à outra. Mas para a sua pesquisa, qual a diferença entre esses termos, no contexto mesmo dos seus estudos? Então, né, pergunta interessante e que não poderia deixar de ser feita devido ao título do trabalho, né? Eu tenho que confessar que eu tenho um probleminha com conceitos, né? Então, o que me tirou o sono algumas madrugadas no início do trabalho foi: como que eu vou nomear esse acontecimento? O que eu tenho ali? Eu tenho um desastre ou tenho uma tragédia? Porque eu havia me deparado com os dois termos, né, em uso. E aí, né? Como que eu vou nomear isso na minha tese? Como, né? Que acontecimento foi esse? Enfim, me tirou algumas noites, e durante a pesquisa, procurando essas materialidades, ali no início da pesquisa, eu percebi que em um determinado momento, desastre deixou de aparecer nos enunciados e começou-se a aparecer tragédia. Isso me inquietou muito, muito. Em um primeiro momento, nós entendemos desastre, né, como algo que tem a mão do homem, né?
ou seja, algo que é causado pelo homem, pelo ser humano, e a tragédia, algo, né, natural, vamos chamar assim, um vulcão, um tornado. Então, um fenômeno da natureza que nos traz uma tragédia, que impacta, é claro, né, a sociedade, mas que não tem diretamente a mão do homem, diretamente, porque nós sabemos que hoje, quando nós olhamos, né, no nosso entorno, nós começamos a ver que, na verdade, tem a mão do homem, né, em todos os cantos. Até se você me permitir um comentário, nós vamos lembrar aqui que recentemente nós tivemos, né, um infeliz episódio no Rio Grande do Sul, com aquela chuva toda. E eu vou me lembrar, posso até errar a pessoa, mas me arrisco a dizer que, ouvindo a Adriana Calcanhoto, porque ela é gaúcha, ela disse que não se podia chamar aquilo de tragédia, de que aconteceu no Rio Grande do Sul. E não era só alguma coisa provocada pela natureza, né? Então, assim, isso também, ao ouvir a Adriana Calcanhoto falar sobre isso, me chamou muito a atenção. Não teve como não, né, aqui me lembrar, olhando aqui, né, vendo aqui justamente o título da sua tese e toda a sua proposição em discutir o uso desse ou daquele termo, né? Eu te devolvo a palavra. Pois é, e daí, né, o primeiro capítulo não poderia ser diferente. Eu precisei trazer tintim por tintim o que eu estava entendendo por desastre e tragédia. O que eu fiz? Né, para compreender a tragédia, eu tive que ir para o lado mais filosófico, então eu procurei, além de Foucault, né, eu fui para As Palavras e as Coisas, fui para outras obras dele, eu tive que buscar lá na Poética de Aristóteles, trabalhei com Schopenhauer, trabalhei com Hegel, todos pensando no que seria uma tragédia, e cheguei à conclusão que, quando nós falamos em tragédia, nós estamos falando numa direção da purificação das emoções. Então, eu estou pensando na emoção, né, no sentimento. Agora, quando eu falo em desastre, nós não encontramos pesquisas muito consolidadas. O que nós encontramos? Nós encontramos documentos oficiais que regulamentam o desastre. Ou seja, nós somos regulamentados por lei diante de um desastre. Mas e diante de uma tragédia? Quais são os meus direitos? Né? Então, essa pergunta ficou ali para o primeiro capítulo e eu tento responder, né? Porque nós vemos, então, vou ir um pouquinho adiante, qualquer coisa, né? Eu volto para essa informação, mas o que nós vemos nos enunciados analisados? Eu tenho ali o primeiro e segundo semestre de 2019, que é logo após o acontecimento, o uso de desastre. Ok, tem uma empresa responsável, né? Eu tenho uma empresa responsável, tem as mãos do homem, é um desastre tecnológico, vamos cobrar, nananã. Meados do segundo semestre de 2019, nós vemos o desaparecimento deste termo. Não há o uso mais de desastre e aquele acontecimento é visto como tragédia. A partir daí, começa-se a utilizar a tragédia. Os enunciados são levados mais para o lado da emoção e simplesmente o nome da empresa responsável desaparece desses enunciados. E a forma como tudo isso é organizado está muito bem explícito, porque eu tive, né, o trabalho de pesquisar várias diferentes materialidades em diferentes esferas para compreender se realmente isso tinha acontecido e fiz, sim, um trabalho cronológico para entender se a minha tese inicial, né, primeiro falava assim em desastre e agora assumiu a responsabilidade, ela se confirmava e se confirmou. Tá certo. Opa. Bem, até para que os nossos ouvintes, nem todos eles inscritos nos estudos discursivos Foucaultianos, né? E a gente precisa falar para eles também. Eu gostaria que você explicasse, porque você menciona na sua pesquisa, né, os tais dispositivos de segurança e de luto coletivo, como estratégias discursivas. Pode nos explicar o que esses dispositivos representam e como eles se aplicam ao caso de Brumadinho? Claro, com certeza. Vejam,
Eu defendo na tese que há dois dispositivos que saltam aos olhos, né, funcionando para a regulamentação daquela comunidade, daquelas pessoas. Em um primeiro momento, nós vemos o pacto de segurança, o dispositivo de segurança, agindo na medida em que ele tenta manter algumas relações de poder, né? Porque o dispositivo de segurança nada mais é do que manter essas relações de poder funcionando ali dentro daquela sociedade, daquela comunidade. Então, vejam, a partir do acontecimento, a primeira coisa que os órgãos governamentais precisam fazer é: opa, eu preciso acalmar a minha comunidade, né? Eu preciso acalmar o meu povo. Para quê? Para que eles não se revoltem, né? Então, a fim de acalmar essa população e para que não houvesse essa revolta que poderia, né, deixar aquele acontecimento ainda mais grave, nós vemos, por exemplo, ele funcionando no acionamento rápido do Corpo de Bombeiros, né? Nós vemos ele funcionando, olhando para a Vale, porque ela sabia que, né, a responsabilidade estava ali, né, com a empresa, na contratação de câmeras frias para depositar os corpos, na rápida organização do cemitério municipal. Então, nós tivemos diferentes manifestações, estratégias que fizeram com que esse dispositivo de segurança funcionasse ali. Agora, quando nós olhamos para o dispositivo do luto coletivo, nós percebemos que o dispositivo de segurança ele já não era o suficiente. O que era necessário? Eu preciso acalmar essa população. E é aí que nós vemos a transposição de desastre como uma regulamentação para o enunciado tragédia como purificação das emoções, para que o meu povo volte a ser produtivo, para que eu consiga reorganizar essa comunidade, eu preciso necessariamente fazer com que essa população passe pelo processo de luto. O que acontece? Eu trabalho com o luto coletivo, porque o nosso luto privado, né, ele já é regulamentado. Então, nós temos estratégias, né, que faz com que nós sigamos esse processo até voltar à nossa vida normal, né? Agora, e quando acontece algo dessa dimensão como em Brumadinho, em que uma cidade inteira entra em luto? Como agir diante, né, desse luto coletivo? E nós vemos, eu trago essas materialidades por meio dos enunciados, das imagens, nós vemos algumas estratégias que promovem o luto coletivo. E isso acontece, é claro, em diferentes esferas, na religiosa, numa esfera administrativa e assim por diante. Então, são postos estratégias para que essa comunidade vivencie esse luto de forma coletiva e a vida siga normalmente posteriormente. Tá bom, Marisa. Não, bom, nós estamos chegando numa parte final, né? O tema em si, né, certamente daria tantas e tantas aqui, né, aberturas para outras questões, a sua própria, né, pesquisa também. A gente vai acabar tendo apenas um recorte, mas de alguma forma, né, esclarecedor. Mas assim, para finalizar, fale brevemente, né, quais foram as suas conclusões com a pesquisa, como que você entende que ela pode, de alguma forma, trazer aí um impacto para a sociedade? Bom, nós concluímos que sim, houve essa transposição dos enunciados desastre para a tragédia, porém essa transposição dos enunciados, primeiro colocado por órgãos governamentais, instituições, né, por meio de uma relação de saber e poder, elas foram aceitas pelos enlutados como uma maneira de cuidado de si e do outro. Então, nós percebemos que eles começaram a utilizar essa tragédia e todas as estratégias de relações de poder que estavam ali postas para ter essas
esses cuidados consigo mesmo e com o outro. Eles vivenciaram o luto coletivo, sim, que estava sendo imposto, mas durante essas vivências, essas manifestações discursivas, nós percebemos que essas técnicas de si estavam presentes e eles, a partir disso, conseguiam dizer: olha, nós estamos aqui, reivindicamos os nossos direitos, sabemos dos nossos direitos e eu quero que os nossos mortos, né, nós queremos que os nossos mortos não sejam esquecidos ou banalizados. E eu espero, assim, ter dado um pouquinho de voz a essas pessoas, né? Espero que a comunidade acadêmica continue pesquisas como esta para mostrar que instituições, certas instituições, melhor dizendo, né? Algumas instituições, elas acabam se mascarando diante de acontecimentos e desastres como esse. Por exemplo, se nós entrarmos no site da Vale, nós não encontramos em nenhum momento nem desastre, nem tragédia. Nós encontramos apenas a palavra acontecimento. Forte, né? E preocupante a maneira como a empresa, né, ela tratou todas essas questões. E nós bem, né, fazemos uma ideia do que isso tudo foi. Sobretudo, né, um triste episódio para as famílias, né, para as famílias envolvidas, né, para as próprias cidades ali, né, em que está a Vale e a barragem, né. Bom, Maraísa, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Foi muito bom, né, te ouvir. Com certeza os ouvintes, né, gostaram, né, do que puderam aqui conhecer um pouco da sua pesquisa e de você mesma também, né, porque quando a gente fala, né, daquilo que nós fazemos, a gente fala um pouco também de nós mesmos, né. Então, muito obrigado mesmo por aceitar esse convite, estar com a gente aqui nesse episódio do Pode Play, tá bom? Imagina, o prazer é todo meu, foi muito bom, é bom trazer essa divulgação científica, espero poder contribuir, né, para a comunidade acadêmica. Eu aproveito também o espaço para agradecer e dizer que esse trabalho também é da minha orientadora, que eu tenho muito carinho, Ismarataço, por ter feito uma leitura atenta, muito cuidadosa, teórica e prática também. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Tá certo, obrigado. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse episódio e espero contar com vocês nos próximos episódios do Pode Play. Obrigado.